Bom, e peritos criminais afirmam que programas utilizados pela Polícia Federal conseguem rastrear mensagens apagadas ou enviadas em modo de visualização única em celulares apreendidos em investigações. Segundo especialistas ouvidos pelo Globo, a PF utiliza ferramentas tecnológicas que conseguem extrair dados, mesmo quando os aparelhos estão bloqueados ou quando as informações foram excluídas. Programas de tecnologia realizam uma cópia completa do conteúdo do dispositivo num processo conhecido como extração byte por byte. Isso permite recuperar fragmentos de dados e identificar registros de mensagens, mesmo depois do apagamento. Os peritos explicam que mesmo quando o conteúdo da mensagem não pode ser recuperado, os sistemas conseguem identificar registros como data, destinatário e tipo de arquivo enviado, Ana. Tem gente aí que não está dormindo direito, será? A gente lembra ali que na sexta-feira, né, houve aquela divulgação da troca de mensagens entre Daniel Vorcar e o ministro Alexandre de Moraes, naquele modus operandi, né, utilizando um bloco de notas, tirando um print, mandando ali com aquela estratégia de visualização única pelo WhatsApp, e aí a Polícia Federal não conseguiu encontrar, pelo menos num primeiro momento, as respostas do ministro Alexandre de Moraes, mas é possível, segundo alguns peritos criminais, que essas mensagens sejam, sim, recuperadas de alguma forma. Paula, hoje em dia, pouquíssima coisa é apagada definitivamente da internet. Agora, eu vi alguém, não sei, querendo defender, né, o Vorcaro, dizendo não, isso é super normal. Às vezes a gente escreve no bloco de notas. Normal onde? Normal onde? Eu vou mandar uma mensagem para o Augusto e vou escrever no bloco de notas, vou tirar uma foto da tela e vou mandar a mensagem para o Augusto. Augusto, como foi sua recuperação de visualização única? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. É claro que nada é republicana. Agora, precisa dar publicidade a isso. Nós precisamos saber o que está acontecendo. Essas mensagens não podem entrar na blindagem master, né? Foi tentada a blindagem master com o Toffoli e temos também que proteger, meu Deus, o ministro André Mendonça, porque depois que ele colocou as mãos nesse processo, nesse inquérito, as coisas começaram a andar. E agora estão reclamando da independência da Polícia Federal em, meu Deus, investigar. Ou seja, o Brasil está diante, talvez, do seu maior escândalo, o escândalo mais corrupto da nossa história, e a gente que achava, né, que a Lava Jato era uma coisa que entraria para a história das democracias do mundo, porque hoje é assim que a Lava Jato é conhecida aqui fora, a Car Wash, que foi o maior esquema de corrupção de todas das democracias, tanto que o Departamento de Justiça aqui fez acordo com a Odebrecht, com a Braskem, são quase 5 bilhões de dólares que eles tiveram que devolver. Então, agora a questão é se nós vamos ter acesso a essas mensagens. Claro que tudo tem que seguir o curso das investigações, mas o que é de interesse para as eleições desse ano, principalmente, nós vamos ficar sabendo, e se trataram de eleições esse ano, de urnas eletrônicas, de campanha do Lula, de campanha contra a direita, de campanha contra a censura, o que fazer? Nós temos que ficar sabendo. Marcília, recebemos uma pergunta de um espectador no nosso super chat. Manda abraço. Eu vou compartilhar. Aliás, espectadora, minha xará, Paula Rios. Boa noite, doutor Marcília, endereçada aqui ao professor. Ontem assisti ao TV Injustiça e ela deve ser a Ludmila Lins Grilo, né? Ela que foi juíza, hoje mora nos Estados Unidos, tem um programa no YouTube. Ela explicou que, se provocado pela Polícia Federal ou pela PGR, o ministro André Mendonça poderia pedir a prisão de Moraes. Disse também que tem como afastar o Gonê por outros procuradores. Pode comentar? Obrigada pela participação, Paula. Obrigado pela participação. E veja, como é que funciona? O Ministério Público, que é a PGR, Ministério Público é a mesma coisa. Então, o Gonê é uma espécie de Ministério Público. Ele é o titular da ação. Mas a prisão, quando ela é preventiva
que é a prisão que é tomada, que é dada, determinada no meio das investigações, ou a busca e apreensão, que é quando, enfim, um juiz determina que vai buscar pegar um celular, como a gente vê por aí, essas medidas podem burlar, vamos dizer assim, entre aspas, não é burlar no mau sentido, mas podem contornar o PGR, o GONE, podem contornar o Ministério Público. Como é que faz? A Polícia Federal pede e o juiz dá. Isso é possível. Não precisa, pode ser que o juiz ouça o Ministério Público, mas ele não precisa ouvir necessariamente o Ministério Público para determinar uma prisão preventiva ou uma busca e apreensão. Ou seja, há um caminho que é para contornar o GONE, que é a Polícia Federal pedir ao André Mendonça alguma coisa nesses casos todos e ele dar sem ouvir o GONE. Porque o GONE, como a gente sabe, atrapalha, ele não ajuda. Inclusive acordo de delação por entendimento do próprio Supremo, não precisa do PGR. Não precisa também do GONE. Sim. Né? Então, esse é um caminho que é interessante. O GONE continua sendo o titular da ação penal, etc. Ele continua, não é que ele foi afastado, ele vai ser jogado de lado. Mas é possível que hoje, pela nossa legislação, que as prisões preventivas e buscas e apreensões sejam determinadas sem que isso passe pelo GONE. Mas pelo GONE não precisa passar nada. Se você quiser saber o que ele pensa, pergunta para o Gilmar Mendes, aí você encurta o caminho. Exatamente. Então, essa possibilidade seria via Polícia Federal mesmo? Via Polícia Federal. A Polícia Federal pede para o Mendonça e ele, se não quiser ouvir o Ministério Público, pode dar sem ouvir o GONE. Pelo GONE, Paula, rapidamente. Claro. Pelo GONE só passa quando é para manter Felipe Martins na prisão. Aí passa pelo GONE.